A paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária desse dia 10 de outubro de 2021. Seja bem-vindo! E lembre de deixar o seu like, o seu joinha, de compartilhar com alguém e de ser abençoado pela leitura da palavra. Hoje o texto ou os textos são os seguintes: Jeremias capítulo 14, versículo 11 até Jeremias 16, 15. Depois nós vamos continuar 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 até capítulo 3, versículo 13. Depois nós vamos ler o Salmo de número 80, dos versículos 1 até o 19. E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 25, versículos de 1 até o 5. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao coração desta pessoa e também ao meu neste momento. Que essa palavra me alimente a minha alma e que me afaste do pecado e que me aproxime de Deus, em nome de Jesus. Jeremias 14, 11. Então o Senhor me disse: não ore mais pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não darei atenção ao seu clamor. Quando apresentarem seus holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei. Em vez disso, os devorarei com guerra, fome e doença. Então eu disse, Jeremias, ó soberano Senhor, os profetas dizem ao povo: tudo está bem. Não haverá guerra nem fome. O Senhor certamente lhes dará paz. O Senhor me disse: esses profetas contam mentiras em meu nome. Não os enviei nem ordenei que falassem. Não lhes dei mensagem alguma. Só a você, Jeremias. Não lhes dei mensagem alguma. Profetizam a respeito de visões e revelações que nunca viram nem ouviram. Dizem tolices que inventaram em seu próprio coração mentiroso. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei esses profetas mentirosos, pois falam em meu nome, embora eu não os tenha enviado. Dizem que não haverá guerra nem fome, mas eles próprios morrerão por guerra e fome. Quanto ao povo para o qual profetizam, terão o corpo jogado nas ruas de Jerusalém, vítimas da fome e da guerra. Não restará ninguém para enterrá-los. Maridos, esposas, filhos e filhas, todos morrerão, pois derramei sobre eles a minha própria maldade. Portanto, digam-lhe o seguinte: diga-lhes o seguinte: noite e dia, meus olhos se enchem de lágrimas. Não consigo parar de chorar, pois minha filha virgem, meu povo precioso, foi derrubada e está mortalmente ferida. Se saio aos campos, vejo os corpos daqueles que o inimigo matou. Se ando pelas ruas, vejo aqueles que morreram de fome. Os profetas, os sacerdotes, prosseguem com seu trabalho, mas não sabem o que fazem. Senhor, tu rejeitastes Judá completamente? Acaso odeias Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Senhor, confessamos a nossa maldade e a maldade de nossos antepassados. Todos pecamos contra ti. Por causa do teu nome, Senhor, não nos abandone. Não desonres o teu glorioso trono. Lembra-te de nós e não quebres a tua aliança conosco. Acaso algum desses estrangeiros, desses deuses estrangeiros, podem enviar a chuva? Ela cai por si mesma do céu? Não. Somente tu, ó Senhor nosso Deus, pode fazer essas coisas. Por isso esperamos teu socorro. Capítulo 15, versículo 1. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim em favor desse povo, eu não o ajudaria. Fora com eles! Expulse-os de minha presença.
E se me perguntarem, para onde iremos? Se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à guerra, para a guerra; os destinados à fome, para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Misericórdia. Morte, guerra, fome e cativeiro. Só coisa ruim. 3. Enviarei contra eles 4 tipos de destruidores, diz o Senhor. Enviarei espada para matá-los, cães para arrastá-los, abutres para devorá-los e animais selvagens para acabar com o que tiver sobrado. Por causa das maldades que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Lembra daquele rei atrapalhado, Manassés? Lembra dele? Ele fez o que era mal diante do Senhor. Farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Olha só. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos governantes. A gente tem que votar corretamente naqueles que têm pelo menos um pouco de temor aos valores da palavra de Deus. Porque se eles erram, a nação perece e nós perecemos juntos. E isso não é bom, né? Portanto, oremos pelos nossos governantes. Versículo 5. Quem terá compaixão de você, Jerusalém? Quem chorará por você? Quem se dará o trabalho de perguntar se está bem? Você me abandonou e me deu as costas, diz o Senhor. Portanto, levantarei a mão para destruí-la. Estou cansado de mostrar compaixão. As portas da cidade eu os espalharei ao vento. Como palha separada do cereal, elevarei seus filhos queridos. Destruirei meu próprio povo, pois não querem abandonar seus maus caminhos. Haverá mais viúvas que grãos de areia do mar. Ao meio-dia trarei um destruidor contra as mães dos jovens. Farei cair sobre elas angústia e terror repentinos. A mãe de 7 filhos desmaia e respira com dificuldades. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. Agora está sem filhos, envergonhada e humilhada. Entregarei os que restarem para serem mortos pelo inimigo. Eu, o Senhor, falei. Misericórdia. Então eu disse: como estou aflito, minha mãe. Quem dera eu tivesse morrido ao nascer. Sou odiado em todo lugar. Não sou um credor que ameaça cobrar dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-la. Ainda assim, todos me amaldiçoam, tanto de um lado quanto do outro. Versículo 11. O Senhor respondeu: eu cuidarei de você. Em tempos de calamidade e aflição, seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Alguém é capaz de quebrar uma barra de ferro do norte ou uma barra de bronze? Entregarei de graça sua riqueza e seus tesouros como despojo a seus inimigos, pois o pecado corre solto pela terra. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo e arderá contra vocês. Então eu disse: Senhor, tu sabes o que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores. Dá-me tempo, não permita que eu morra ainda jovem. É por teu nome que tenho sofrido humilhações. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca participei dos banquetes alegres do povo, sentei-me sozinho porque tua mão pesava sobre mim e enchi-me de indignação com os pecados deles. Por que então continuo a sofrer? Por que minha ferida não tem cura? Teu socorro parece incerto como um riacho inconstante e como uma fonte que secou. Assim diz o Senhor: se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Tem um propósito da restauração, você servir a Deus. Se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influencie. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Que coisa linda de ouvir isso, né? Certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis.
capítulo 16. Recebi outra mensagem do Senhor. Ele me disse: não se case, nem tenha filhos neste lugar, pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nesta terra, a respeito de suas mães e seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Morrerão por guerra, por fome. Seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Assim diz o Senhor: não vá a funerais para prantear, nem demonstre compaixão por este povo, pois tirei dele minha proteção, removi minha bondade e minha misericórdia. Tanto os mais importantes como os mais simples morrerão nesta terra. Ninguém os sepultará, nem chorará por eles. Seus amigos não se cortarão, nem rasparão a cabeça, em sinal de tristeza. Ninguém oferecerá uma refeição para consolar os que estiverem de luto, nem mesmo pela morte da mãe ou do pai. Ninguém lhes dará um cálice de vinho para consolá-los. Não vá a seus banquetes e às suas festas. Não coma nem beba com eles, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. O que ele diz? Durante a vida, diante de meus olhos, durante sua vida diante de seus olhos, acabarei com os cânticos alegres e com o riso nesta terra, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. Quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão: por que o Senhor decretou essas coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratados desse modo? Qual foi nosso pecado contra o Senhor, nosso Deus? Então você lhes responderá que, assim diz o Senhor: seus antepassados me deixaram, adoraram e serviram outros deuses. Me abandonaram e me obedeceram, e não obedeceram minha lei. E vocês são ainda piores que seus antepassados, seguem os desejos teimosos de seu coração perverso, e não querem me ouvir. Por isso, os expulsarei dessa terra, e os enviarei a uma terra estrangeira, onde vocês e seus antepassados nunca estiveram. Ali poderão adorar deuses dia e noite, e não lhes concederei nenhum favor. Versículo 14. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que, ao fazer um juramento, ninguém mais dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso dirá: tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações, onde os havia exilado. Pois eu os trarei de volta à terra que dei a seus antepassados. Gente, é sério o negócio, hein? Vai lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Versículo 10. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas,
tornando-os assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos de seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los. E eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do nosso Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Capítulo 3, versículo 1. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam. E foi isso que aconteceu, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria de nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados, porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E, como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível, santo diante dele, para que quando nosso Senhor Jesus voltar, com todo o seu povo santo. Amém. E, como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, o meu coração e o seu também, querido irmão, irrepreensível e santo, diante dele, para quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar com todo o seu povo santo. Ou seja, vamos ficar firmes até Jesus voltar, né? Amém. Vamos agora ao Salmo de número 80, lá no Antigo Testamento. Volte lá. Salmo 80, versículo 1. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Ó Deus, ó Senhor, Deus, Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, até quando ficarás irados com as orações de teu povo?
Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas e agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira. Expulsaste as nações e nos plantastes no solo. Limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra que estendeu por cima dos montes. Ou melhor, versículo 10. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes. Nossos ramos cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos, os javalis da floresta devoram a videira, os animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê nossa aflição. Cuida desta videira, que tu mesmo plantaste, o filho que criastes para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aqueles a quem amas, o filho que criastes para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Aleluia. Provérbios capítulo 25, versículos de 1 a 5, dizem assim. Provérbios 25, vai lá. 25, 1. Estes são mais provérbios de Salomão, reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá. É direito de Deus ocultar certas coisas, é direito do rei tentar descobri-las. Ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra. De igual modo, ninguém sabe o que se passa na mente do rei. Remova as impurezas da prata, e o ourives poderá com ela criar um vaso. Remova os perversos da corte do rei, e seu reinado se firmará na justiça. Oh, aleluia, hein? Querido irmão, que Deus possa ter falado ao seu coração. Querida irmã, que o nosso Deus possa ter lhe abençoado com essa leitura. E eu peço que você deixe seu like, seu joinha, que você compartilhe essa leitura bíblica com muita gente e que Deus lhe abençoe grandemente em nome de Jesus. Fica com Deus.